Boa noite a todos. É uma satisfação muito grande o poder estar novamente. E na realidade é um privilégio eu poder estar aqui junto a vocês, a fim de que nós possamos estudar os ensinamentos de Jesus, tão necessários a cada um de nós para a nossa evolução moral, nesta nossa difícil jornada evolutiva. E nesta noite, nós iremos fazer alguns comentários, nós iremos fazer algumas reflexões e principalmente um estudo sobre uma das aproximadamente 48 parábolas de Jesus. É um número relativo, não que seja 48, mas de um modo geral, aceita-se que a quantidade de parábolas é de número 48. E eu me envolvi tanto com parábolas que o ano passado eu já fiz, todas as minhas palestras foram sobre as parábolas de Jesus. E cada vez que você vai trabalhando as parábolas de Jesus, você vai se envolvendo de uma maneira que você continua a trabalhar sobre as parábolas de Jesus. E é uma dádiva a gente poder trabalhar com essas parábolas. E só para nos lembrarmos, na época, Jesus utilizava esse gênero literário de parábola porque ele tinha que transmitir os seus ensinamentos àquele povo semi-analfabeto, iletrado, humilde, e ele tinha que fazê-lo. E ele utilizava as parábolas onde cenas do cotidiano ele aproveitava: colheita, semeaduras, intempéries, vinha, enxada, para que o povo humilde pudesse entendê-lo. Claro que os fariseus, os escribas e os sumos sacerdotes, eles tinham altos conhecimentos das leis mosaicas, mas Jesus não se referia nas suas parábolas a eles. Aliás, puxava-lhes a orelha, mas ele se dirigia ao povo humilde para transmitir os seus ensinamentos. E além disso, não só para que ele pudesse transmitir os ensinamentos utilizando as parábolas, mas Mateus nos lembra que para que também ele o fazia, para que se cumprisse através dos profetas, os últimos, Jeremias, Zacarias, Isaías, da vinda do Messias. E é Jesus quem nos diz: abrirei minha boca em parábolas, revelarei o que está escondido desde a fundação do mundo. Então, quando ele esteve aqui conosco, anunciado pelos profetas da sua vinda, ele o faria utilizando-se das parábolas para revelar todos os seus ensinamentos a todos nós. E para que eu possa fazer essa explanação, eu vou me embasar nos livros Elucidações Evangélicas, de Antônio Luiz Saião. É antiquíssimo, para vocês terem uma ideia, é do século XIX. Ele é enorme, ele é grosso, mas ele traz essas parábolas com o seu autoconhecimento e normalmente eu o utilizo nas minhas explanações. Também parábolas e ensinos de Jesus, do Cair Bar Schutel. Claro que não podia deixar de pesquisar no Novo Testamento, tradução do Haroldo Dutra Dias, que traduziu do grego para nós, é a nossa famosa Wikipédia. Vocês mais jovens não vivenciaram o que nós mais velhos vivenciamos. Antigamente nós só tínhamos duas enciclopédias, chamava-se Barça e chamava-se Delta Larousse. Para vocês terem uma ideia, a grossura de cada uma delas era mais ou menos assim. Tinha 18 a 22
volumes. Então vocês imaginam o que era pesquisar antigamente. Você já ouviu falar no Delta Larousse e na Barça? Você que é jovem, você nunca viu, né? Naquela época, e para vocês terem uma ideia, hein? Grande parte do pessoal comprava, porque era charmoso você ter na biblioteca aquela Barça e aquela Delta Larousse. O pessoal mais antigo sabe do que eu estou falando. E, no entanto, hoje, olha o privilégio que nós temos com um simples tocar dos nossos dedos. Nós temos acesso na Wikipédia, a enciclopédia livre que está aí à nossa disposição. Isso é evolução. Você vê como nós evoluímos, né? Você vê como são as coisas, né? Com certeza. Mas qual é a mensagem que nos traz a parábola do semeador? O que é que nós vamos apreender com a exposição dessa parábola? Simplesmente vai nos dizer a cada um de nós como é e o que é que eu estou fazendo com os ensinamentos que Jesus nos traz. Com essa vinda de vocês às palestras, aos estudos, etc, 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 o que é que cada um de nós estamos fazendo com esses conhecimentos que Jesus nos trouxe desde a época em que Ele aqui esteve conosco? E agora, modificamos um pouco, mas as leis são as mesmas. O que importa é o fundo e não a forma. Ou seja, o que nos importa são os fundamentos que Ele nos trouxe nas suas parábolas e que hoje nós estudamos, do que a forma como são ditos. Axioma da doutrina: mais vale o fundo do que a forma. Mais vale os fundamentos do que a forma como eles são ditos. O que importa são os fundamentos. E a parábola é curtinha. E a parábola, ela está inserida nos evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas, que são chamados evangelhos sinóticos. Sinóticos por quê? Porque eles trazem exatamente as mesmas passagens com algumas diferenças entre elas. Uns que vivenciaram, a não ser Lucas, né? Ele lembra daquele... mas, de um modo geral, as passagens são exatamente as mesmas, com algumas diferenças na exposição, na narrativa. E eu vou me utilizar da narrativa que está contida no Evangelho de Mateus, que inicia dizendo: e então Jesus, ele sentou-se na barca, ficando a multidão na praia, e ele começou a dizer muitas coisas em parábolas. E a parábola é a seguinte: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte das sementes caíram ao pé do caminho, caíram na terra. Mas vieram as aves e comeram-nas. E vocês vão ver que nós vamos passar essas sementes, nós vamos semear em 4 tipos de solo. E qual é o solo que nós estamos enquadrados? Então vamos lá. Percebam que eu destaquei em vermelho algumas palavras que representam metáforas que Jesus utilizava para poder fazer-se entender ao povo daquela época. Destaco o semeador, semente, pé do caminho e as aves. Então vamos à tradução. Quem seria o semeador? Claro, não poderia ser outro a não ser Jesus. E o que representa as sementes? São os ensinamentos que Jesus nos trouxe. E ele trouxe esses ensinamentos, jogou ao pé do caminho, jogou na terra para os homens.
Então, traduzindo esse início da parábola, Jesus veio trazer os seus ensinamentos aos homens. Só que apareceram as aves. As aves comeram as sementes. E quem representa essas aves? São os nossos irmãos do plano espiritual que tentam nos manter longe dos ensinamentos de Jesus. Por quê? Porque eles querem que fiquemos na mesma situação em que eles se encontram, infelizes, tristes, e eles não querem nos ver numa situação melhor. E para isso eles interferem devido às nossas más inclinações, que nós sejamos como eles. São todos aqueles que têm oportunidade de conhecer os ensinamentos de Jesus, não importa, indo em busca em qualquer religião que se enquadre, tanto faz vindo aqui no Centro Espírita, na Igreja Católica, Evangélica, Presbiteriana, tá? Todos têm oportunidade de conhecer os ensinamentos de Jesus. Mas, infelizmente, muitos não creem. Muitos não têm interesse em se ligar à vida espiritual. Todos hoje estão focados na vida material. E se esquecem de que nós temos que também estarmos ligados à nossa vida espiritual. Porque nós temos que ter esse equilíbrio. Nós precisamos da matéria, mas ao mesmo lado, nós temos que ter entendimento daquilo que ela nos oferece, buscando dentro de nós os conhecimentos espirituais para que nós possamos fazer esse equilíbrio. E a partir do momento que não tenho esse equilíbrio entre essas duas balanças, infelizmente, nós acabamos nos prejudicando. E essas pessoas, eu não. Tenho um total desprezo pelas morais cristãs que os ensinamentos de Jesus nos oferecem. E o interesse dessas pessoas, principalmente agora, neste mundo que estamos vivenciando, é só o interesse na vida material. Em ter, em ganhar, em poder. A maioria das pessoas vivem essa vida totalmente ligada aos bens materiais. Se não vejamos, e quantas dessas pessoas são vítimas, dessa ambição? Esta figura é bastante representativa. Tá? Quantos hoje só se dedicam a isso, principalmente nessa época em que nós estamos vivendo? O que importa é o poder monetário de cada um. E é essa ambição que faz com que essas pessoas se esquecem totalmente da vida, da moral cristã. Vivem exclusivamente para ganhar esse bendito dinheiro. E aí, eles sofrem as influências dos nossos irmãos do plano espiritual, porque há uma ressonância daquilo que eles querem, tá? Atraindo esses irmãos dessa mesma faixa evolutiva, influenciando-o cada vez mais. E a cada vez mais, ele quer mais, quer mais, quer mais e quer mais. É só ver a nossa vida normal aí, que a gente vê aí por aí, Ganha-se uma fábula de dinheiro e, no entanto, cada vez mais há uma luta para se ganhar mais. Sabendo que, quando for embora, tudo fica aqui. Mas é suficiente esse conhecimento? Cada vez mais, quer-se mais, quer-se mais. E também, esses nossos irmãos, que se afastam completamente da vida espiritual,
e acabam se prejudicando, se envolvendo nas drogas, se envolvendo nos vícios do fumo, da droga, da bebida. Imagine os irmãos do plano espiritual que estão ao lado desses nossos irmãos do plano material. Eles são os próprios responsáveis por absorver esses irmãos que estão ao seu lado devido ao seu comportamento. E isso não é nada, podemos ir até um pouco mais além. E hoje virou moda. Casa de repouso hoje é como se fosse uma casa normal. Os filhos, infelizmente, de hoje, colocam os pais na casa de repouso. E o que tem de casa de repouso hoje é uma infinidade delas. Claro que muitas vezes é necessário, etc, etc, etc. Mas hoje virou-se normal. É saída dos pais às casas de repouso. E isso é consequência de não terem esses mesmos pais combatido as más tendências dos filhos quando eles eram na idade ainda de a gente poder ajudá-lo. E quem trata bem disso daí no Evangelho é Santo Agostinho, que justifica essa ingratidão dos filhos, tá? Que nós vamos receber em função daquilo que deixamos de fazer. E é uma pergunta que ele nos responde: os pais podem ser culpados dessa ingratidão dos filhos? E a resposta é bem clara, porque eles não combateram na época certa as suas más tendências, deixaram que se desenvolvesse nessas crianças o germe do egoísmo, do orgulho, da vaidade. Ah, eu quero aquele celular porque minha coleguinha tem. Mas filha, não, eu quero. E ao invés de se mostrar que não tenho condições de comprar um celular que a sua colega tem, entro naqueles monte de empréstimo para poder dar o bendito celular. Isso é uma coisa, né? A vaidade, mãe, eu quero aquilo outro, e infelizmente, ao invés de justificar o fato de que nós não temos condições, vou dando. E aí, enalteço o germe do orgulho, do egoísmo e da vaidade. E eu vou receber depois o quê? Infelizmente, tá? E continuando na parábola. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E o que é o sol? Ele representa as nossas provas, as nossas expiações, os nossos problemas, os nossos obstáculos, as nossas dificuldades, que bastou eu pôr o pé fora da cama e eu me envolvo com tudo isso todos os dias, que vai me fazer superar todas essas dificuldades e esses obstáculos, ensinamentos de Jesus, para que eu possa, da melhor forma possível, ir evoluindo. Porque nós só evoluímos quando nós enfrentamos problemas, dificuldades, porque quando nós não temos, nós ficamos estacionários. E é por isso que elas estão aí ao nosso lado, para que nós possamos evoluir cada vez mais. E aí, não tinha raiz. As raízes representam o quê? É aquela fé superficial daqueles que não têm conhecimento da moral cristã. E, infelizmente, quando aparece um desafio na sua vida, nesses obstáculos e essas dificuldades, ele não tem condições de superá-los,
Por quê? Porque ele não tem o embasamento filosófico, teórico que a nossa doutrina oferece através dos ensinamentos de Jesus, que nos fortalece dentro para que nós possamos superar essas dificuldades. E quem são eles? São aqueles que conhecem primeiramente a palavra de Deus e de repente eles mudam de conduta. Isso acontece muito na casa espírita. Às vezes as pessoas vêm e falam, eu vou naquela casa porque aquela casa é forte. Vou lá, tá? Tenho conhecimentos dos ensinamentos de Jesus e logo acabo mudando de conduta. Só que essas pessoas, imaginem que estarão isentos de todas essas dificuldades à medida que vão vivenciando os ensinamentos de Jesus. Eu aprendi isso, etc, etc. Não, então isso daqui já está resolvido, etc, etc. Só que nós precisamos nos esforçar para que nós consigamos colocar em ação os ensinamentos de Jesus. Depende do esforço de cada um de nós. Caso contrário, palavras o vento leva. E o que fica é o exemplo, as ações que nós empreendemos de acordo com os ensinamentos de Jesus. Inicialmente, há uma mudança, repentina, agora vou, mas a hora que ele vê que não é aquilo que ele queria, que ele se achou no direito de receber sem se esforçar, ele acaba voltando ao ponto inicial. Por quê? Porque ele se sente injustiçado? Eu não. Eu leio, vou na palestra, vou lá, tomo passe e não resolveu nada. O que eu vou? Eu não vou mais então. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou numa outra casa espírita, porque aquela outra casa espírita me falaram que ela é mais forte. E eu fico buscando. E essa falta de entendimento das leis divinas redundam nesse tipo de comportamento. Daí a necessidade desse embasamento dentro de cada um de nós se fortificar cada vez mais. E aproveitar da melhor forma possível o que nós ouvimos, o que nós lemos e o que nós estudamos dentro de cada um de nós. Senão, eu me torno exatamente igual a essas pessoas. E essa falta de entendimento das leis naturais redundam em erros que nós cometemos. Um exemplo, Quantas uniões infelizes nós temos hoje? Hoje virou um tal de casa-descasa, que virou a normalidade. Casamentos que duram pouquíssimo tempo, encontram-se, não tem nenhum embasamento moral profundo que deveria haver, e o que acontece? Casa, descasa, casa outra vez, etc, etc, etc. Só que se esquecem, porque não têm o conhecimento doutrinário necessário, que André Luiz nos alerta. Não existem na Terra uniões conjugais sem vínculos graves no princípio da responsabilidade esposada em comum. Por que eu estou do lado dela? Por acaso? Será que foi por acaso que nós nos unimos, que nós estávamos juntos? Nós sabemos que o acaso não existe. Se eles estão juntos, é porque isso foi esposado quando estavam no mundo espiritual, para resgatar os erros cometidos em outras encarnações. Talvez não como esposo e esposa, mas como irmãos, irmãs, cunhados, genros, etc. E a nossa família representa isso, né? E todos nós sabemos disso. Que os nossos maiores agravos estão dentro da nossa
família, da minha esposa, do meu marido, do meu genro, da minha nora, da minha tia. E aí, se não conseguiu nessa, com certeza eu vou ter que continuar para resgatar esses débitos, porque isso é uma coisa que a lei nos diz. Temos que reparar. E hoje, quantos desentendimentos, não é? Porque se nós não temos essa sustentação de Jesus conosco, tá? Para nos dar essa tranquilidade, esta paz e essa serenidade, por qualquer motivo, nós nos desentendemos, nós brigamos, enfim. Quantas coisas nós poderíamos evitar se nós tivéssemos junto a nós os ensinamentos que Jesus nos traz, para termos tranquilidade, para termos serenidade, para resolver os nossos problemas que são cotidianos, não adianta, tá? E aí, a outra caiu entre os espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram-na. E o que representa esses espinhos? São os nossos vícios, que nós vimos trazendo já de outras encarnações e que nós estamos tentando, através dos nossos esforços, irmos cada vez mais diminuindo um pouquinho. O egoísmo, a intolerância, a maledicência, o orgulho, etc, etc, etc. Que são os nossos vícios. E a nossa função é envidarmos todos os nossos esforços para vivenciarmos as virtudes. E a partir do momento em que eu vivencio as virtudes, eu vou, pouco a pouco, me separando dos meus vícios. E representa isso as preocupações excessivas que nós temos hoje com o lado material. E isso induz-me a que eu seja vaidoso. Você viu o carro que eu comprei hoje? Você viu? Consegui trocar, mas olha que beleza. A vaidade, a ambição. Se eu tivesse dinheiro, eu estaria morando naquela coisa, etc. E tal. Então, essa preocupação excessiva, demasiada com o lado material, infelizmente, me induz a ter essas preocupações. E além disso, os elogios, os cargos, isso é o que hoje o homem está em busca do seu empoderamento. Cada vez mais poder junto a todos aqueles com quem ele convive. E essas pessoas, elas sufocam, tá? Com essa ânsia de vivência na materialidade, se esquecem de que a caridade, tá, é a virtude mais importante que nós temos para ajudar o nosso próximo. Estaria ele preocupado, tá, com essa falta de entendimento a ser caritativo para com o nosso próximo? Cada vez mais eles estão se afastando dos ensinamentos que Jesus nos trouxe, porque você acha que eu vou abrir mão desses valores que a vida terrena me ofereceu e que eu lutei para tê-lo, para ir em busca de valores morais personificados pelos ensinamentos de Jesus? É difícil, principalmente para essas pessoas que lutaram a vida toda para ter esses bens materiais que os circundam neste momento. E aí, infelizmente, muitos com essas tendências
E com esses valores acabam caindo nas garras da justiça. Culpa de quem? Deles mesmos. Porque eles atraíram junto a ele os irmãos do plano espiritual que o induzem a ter esse tipo de comportamento. E é por isso que a doutrina, ela nos orienta. Você tem ao seu lado as companhias que você atrai. Criaturas da mesma índole no plano espiritual com a sua índole do plano material. Há uma ressonância entre essas índoles desses irmãos terrenos e espirituais. E eles, inclusive, nos levam, através das nossas índoles, enaltecendo cada vez mais os nossos vícios, as nossas tendências, os nossos gostos, as nossas ideias. Olhem que imagem representativa que nós temos de acordo com a índole que está dentro de cada um de nós. Nós os atraímos. E aí, eles nos induzem às discórdias que normalmente nós encontramos no nosso dia a dia, nos induzem aos erros que nós cometemos, infelizmente, em algum problema que estamos vivenciando, porque acima de tudo, quando nós temos um problema, a nossa fé nos diz, uma oração é a arma mais poderosa que Jesus nos deixou. E através dessa oração, nós conseguimos obter esse apoio para que nós possamos superar esses erros da melhor maneira possível. Agora, como é que o indivíduo desse vai fazer se ele não tem esse tipo de conhecimento e essa proximidade com os ensinamentos de Jesus em saber que a oração é a maior arma que Jesus nos deixou? Separam amigos. Muitas vezes as amizades são perdidas devido a alguma coisinha tão pequena, devido à falta de comunicação, devido à falta de conhecimento, devido às reflexões necessárias. Nos induzem às más paixões que hoje, infelizmente, nós encontramos no nosso dia a dia. Nos induzem às brigas por uma coisinha simples. No trânsito hoje é um perigo, e vocês sabem muito bem disso, né? Se você vai chamar atenção, pelo amor de Deus, todo dia na televisão tem, sabe? Uma briga de trânsito, etc. Coisa simples. E, no entanto, sem esse suporte que Jesus nos dá, nos induz a essas brigas. Mentiras que muitas vezes são elaboradas para justificar algum erro que foi cometido, ou alguma coisa que se quer. Ninguém está vendo mesmo? Mentira. Como ninguém está vendo? Pelo amor de Deus, nós estamos acompanhados dos nossos irmãos do plano espiritual. Não adianta ser uma coisa na frente, ser uma coisa atrás, pelo amor de Deus, aí é pior ainda. Porque com o conhecimento que a doutrina nos dá, o nosso comportamento deve ser exatamente igual, na frente como atrás. Exatamente igual no nosso dia a dia, com o comportamento nosso dentro do nosso lar. Nós não podemos ser diferentes, nós não podemos mudar, porque a espiritualidade está do nosso lado, nos observando e nos vendo tudo aquilo que nós fazemos. E eles tentam, da melhor maneira possível, nos desviar do bem. Porque para eles, nós representamos aquilo que eles não querem que nós consigamos representar, que seria, no caso,
os ensinamentos de Jesus na nossa vivência. Eles querem nos deixar infelizes como eles estão no plano espiritual. E aí, de que modo eles nos influenciam? Eles falam conosco, principalmente quando nós estamos dormindo. Eles interferem muitas vezes nos negócios que são empreendidos. Misturam-se normalmente em nossas reuniões, misturam-se em nossas conversas. Por isso, o cuidado que nós temos que ter, tá, no tipo de conversa que nós mantemos com os nossos semelhantes. Se introduzem nas nossas festas, riem muitas vezes de nós. Por quê? Porque, infelizmente, aqueles que não têm esse tipo de conhecimento deixam-se envolver por aquele clima instável e eles acabam rindo de todos nós. Daí, a vigilância que nós temos que ter com os nossos pensamentos. Porque é através do nosso pensamento que nós atraímos esses irmãos. Não queiramos fugir dessa verdade que a doutrina nos oferece. Comportamento, pensamento e sentimento, que nós atraímos esses irmãos. Você vê que responsabilidade que nós temos? É o que a doutrina nos traz. Por isso que é difícil, tá, nós continuarmos com a doutrina espírita, porque ela nos chama a atenção, ela nos dá respostas para tudo aquilo que nós precisamos através dos ensinamentos de Jesus. E é uma responsabilidade que nós abraçamos a partir do momento que nós vivenciamos a doutrina espírita. Ela exige demais, muito esforço da nossa parte para que nós possamos vivenciá-la. E, finalmente, a outra caiu em boa terra e deu fruto. Para um, deu 100. Para outro, deu 60. Para outro, deu 30. É o entendimento de cada um de nós. Uns entendem muito mais do que o outro. Então, para esse, deu 100 frutos. Para o outro, deu 60 frutos. Para o outro, deu 30 frutos. Mas todos receberam os frutos na quantidade que ele é merecedor. E Mateus nos diz: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E o que representa esses frutos? Como eu lhes disse, essas diferenças de entendimento dos ensinamentos de Jesus. Cada um aqui está entendendo esses ensinamentos de acordo com o seu nível evolutivo, mas que, graças a Deus, estejam entendendo. Mas cada um o fará de acordo com o seu nível de entendimento. E aí, alguns produzirão muito mais do que os outros. E nós conhecemos dentro das casas espíritas, porque tem uns que, olha, o que eles fazem é uma coisa impressionante. É demais. Sempre tem diferenças, porque um se dá muito mais do que o outro, etc, etc, etc. Apesar de que todos envolvidos na casa tentam produzir da melhor maneira possível, mas que cada um, dentro das suas possibilidades, dentro dos seus esforços, produza algo em seu próprio benefício. Faça, haja, que é necessário, através dos ensinamentos de Jesus, a ação. E essas pessoas, tá, cujo entendimento é diferenciado, compreendem, como nós, que a matéria não é tudo, tá? E para isso, nós temos que buscar nos ensinamentos de Jesus as respostas para que nós possamos vivenciar da melhor forma possível esta
vida que nós estamos desfrutando agora. Por quê? Porque quem não sabe o que é que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, se eu não tiver respostas para isso, principalmente, o que é que eu estou fazendo aqui? Infelizmente, vai sofrer muito mais. Por quê? Porque não tem respostas que os ensinamentos de Jesus nos dão para estas perguntas fundamentais. E que muitas vezes as outras religiões, você faz uma determinada pergunta, são coisas de Deus. Como coisas de Deus? Eu tenho que buscar as respostas. E essas respostas nos são oferecidas pela nossa doutrina, que nos dá respostas para todos os nossos questionamentos. E não a essas respostas. Estão nos desígnios de Deus. Deixa para lá, não pergunta. Desígnios de Deus. No nosso nível evolutivo, que a doutrina nos ofereceu, e que através dos nossos estudos nós atingimos esse grau de compreensão, nós não podemos admitir mais, estão nos desígnios de Deus. E principalmente, nós temos que nos esforçarmos para vivenciar esses ensinamentos que Jesus nos trouxe. São todos aqueles que faz da prática, sempre um hábito. E eu sei, inclusive, que aqui nesta casa, aos domingos, eles fazem uma visita até Rincão, não sei se ainda fazem, mas com certeza, se não é, vão até Rincão, no asilo, ajudar lá as pessoas. E vocês não imaginem como é difícil fazer a caridade. Só quem o faz é que sabe como é difícil fazer a caridade. Mas envolvidos por esse sentimento caritativo que Jesus nos deixou, é muito mais fácil para nós empreendermos essa ação, junto aos ensinamentos de Jesus. Na nossa casa espírita, eu tenho um que vai, a cada 15 dias, ele vai no asilo fazer a barba dos velhinhos. Você vê, essa é a diferença de frutos. Tem uns que têm muito mais frutos do que o outro. Eu nunca fui, mas eu sei que ele vai. Eu sei que está dentro dele. E ele vai e faz a barba lá, no asilo de mendicidade dos velhinhos, a cada 15 dias. Por quê? Porque todos esses que, de um modo geral, estão envolvidos na caridade, ele tem dentro da consciência esse dever a cumprir. E aquele, toda vez que nós ajudamos, nós também somos, consequentemente, amparados. Ajuda e o céu te ajudará. E assim, em ajudando, em cooperando, nós estamos nos envolvendo nas virtudes de Jesus e nós estamos deixando os vícios e as más paixões de lado. Então nós vimos que nós temos esses 4 campos de semeadura em que nós devemos nos situar em algum deles. E aí, muitas vezes tem aqueles que só gostam dos fatos materiais. Eu vou lá porque logo eu vou fazer o tratamento, sem se preocupar com as consequências morais. São exatamente aqueles cujas sementes caíram ao pé do caminho e as aves comeram. Muitas vezes, aqueles que só se preocupam com o lado brilhante nas comunicações, nas nossas reuniões mediúnicas, só que depois, infelizmente, se tornam frios, indiferentes. Aquelas que caíram em pedregais, nasceu e o sol queimou, porque não tinha fé suficiente para conservá-la.
Aqueles, não, e esse conselho que você, eu não, ele precisa, eu não. Conselho é bom para o outro, não para mim. É aquela que caiu entre os espinhos que sufocaram essas sementes, e aquelas, que caiu em terra boa, e essa terra deu frutos. Pontos relevantes que nós temos que destacar é essa conexão que ele fez entre a semeadura e a nossa reforma íntima. Por isso, tentemos repensar os nossos hábitos, repensar os nossos conceitos, renovar os nossos pensamentos, tomando muito cuidado com esses pensamentos, redirecionar os nossos sentimentos e, principalmente, as nossas ações, colocando-as a serviço do bem, e esta é a proposta dos ensinamentos de Jesus, estreitar cada vez mais o laço de amor com os nossos familiares. Porque é no lar que nós temos o nosso universo. E esse universo representa tudo que a sociedade vive. No lar, nós somos um microsistema de uma sociedade. Tudo que acontece no nosso lar, acontece na sociedade. Daí, a nossa maior responsabilidade é dentro do nosso lar. E, principalmente, que pensemos muito mais em ser do que em ter. Cujo pensamento hoje é exatamente o contrário. Pensa-se no ter e esquece-se completamente do ser. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E uma pergunta: em qual situação nós nos enquadramos? Que cada um de nós dê a sua resposta ao seu próprio coração. E numa mensagem final de Santo Agostinho, aquele que tem caridade no coração tem sempre qualquer coisa para dar. Que Jesus nos ampare, nos abençoe, nos ilumine, nos ajude nesta nossa difícil caminhada evolutiva. Que assim seja.